Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de Eletrônica Digital 2. Nesse vídeo vou continuar fazendo uma revisão sobre a matéria de Eletrônica Digital 1. Hoje vamos ver um pouco sobre os circuitos lógicos combinacionais. No vídeo anterior estudamos operações lógicas básicas e o comportamento de circuitos simples que implementam essas funções, as portas lógicas. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no card aqui em cima. Agora vamos aprender como implementar circuitos um pouco mais complexos que fazem uso desses conceitos que vimos no outro vídeo. Vamos aprender formas de descrever a operação desses circuitos, ou seja, descrever as decisões lógicas tomadas por eles. Para isso vamos fazer uso das funções e portas lógicas, tabelas verdades e expressões booleanas. A primeira coisa que vamos aprender é como obter expressões booleanas a partir de circuitos lógicos. Qualquer circuito lógico, independente da sua complexidade, pode ser completamente descrito utilizando as operações booleanas. Por exemplo, esse circuito, com duas portas lógicas. Esse circuito possui três entradas, a entrada A, a entrada B e a entrada C, e uma saída X. A expressão para a primeira parte do circuito, que é a porta AND, é A AND B, que está conectada numa porta OR junto com C, que é a outra entrada do circuito. A porta OR opera sobre as entradas de modo que a saída seja o resultado da operação OR sobre elas, ou seja, um OR entre A AND B e C. Portanto, podemos expressar a saída dessa porta OR como sendo x igual a AND B OR C. É muito comum vermos nos circuitos também a presença de inversores, as portas NOTs. Sempre que ela for apresentada em um circuito lógico, a expressão para sua saída é igual à expressão de entrada, porém barrada. Por exemplo, esse circuito com duas portas lógicas, uma porta OR e um inversor. A entrada A está conectada ao inversor, então a saída do inversor é A barrado. Ela está conectada à porta OR junto com B, então a expressão de saída seria x igual a barrado OR B. Também podemos fazer o contrário, obtendo circuitos lógicos a partir de expressões booleanas. Por exemplo, a expressão x igual a AND B OR B barra AND C. Nesse caso, vamos começar pela operação principal do circuito, que é a porta OR, que é a saída do circuito. Aqui percebemos que a porta OR possui duas entradas. Na primeira entrada temos o termo A AND B e na segunda B barra AND C. Cada um desses termos estão sendo gerados por uma porta AND. Na primeira porta as entradas são A e B, portanto a saída é um AND entre A e B. A segunda está conectada a C e ao sinal B após o inversor, por isso é um B barrado. Também podemos obter as tabelas verdades a partir da expressão booleana. Por exemplo, para essa expressão, S igual a AND B barra AND C OR A AND C barra OR A barra AND B AND C. Para isso vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos montar um quadro com todas as possibilidades. Olhando para a expressão, vemos que temos três entradas, as entradas A, B e C. Então montamos um quadro com todas as possibilidades para as três entradas, num total de 8 possibilidades, de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Depois montamos colunas para cada um dos vários membros da expressão. Dessa forma conseguimos fazer a análise de cada membro da expressão separadamente. Percebemos aqui também que cada membro da expressão está executando uma lógica AND entre suas entradas. No primeiro caso, é A AND B barra AND C. Sabemos que uma porta AND só vai ter saída 1 quando todas as suas entradas forem igual a 1. Porém, como B está invertido, a saída vai ser 1 no momento em que A for igual a 1, B foi igual a 0 e C foi igual a 1. Isso vai acontecer apenas uma vez, todos os outros casos são iguais a 0. Podemos fazer a mesma análise para o segundo membro da expressão. Porém, agora vamos utilizar apenas as entradas A e C, e não esquecemos que a entrada C está barrada. Como também é uma porta AND, só vamos ter o resultado 1 quando A foi igual a 1 e C foi igual a 0. Isso acontece duas vezes. Em todos os outros casos, a saída é 0. E no último membro temos A barra AND B AND C. O único momento que a saída vai ser igual a 1 é quando A foi igual a 0, B foi igual a 1 e C foi igual a 1. Apenas uma vez. Todos os outros membros são iguais a 0. Agora temos a nossa tabela preenchida com todos os casos. O próximo passo é criar uma coluna para o resultado da expressão, a saída S. Para preencher essa coluna, podemos inclusive ignorar as entradas A, B e C e olhar apenas para cada um dos membros da expressão. Cada membro representa uma entrada numa porta OR. Sabemos que uma porta OR vai ter saída igual a 1 quando qualquer um dos seus membros for igual a 1. Nessa tabela isso acontece 4 vezes. Então, para esses 4 casos, a saída vai ser igual a 1 e todos os outros casos a saída vai ser igual a 0. Circuitos combinacionais.
Todos os circuitos vistos agora são chamados circuitos combinacionais. Os circuitos combinacionais são aqueles em que a saída depende única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entradas. Ou seja, um circuito combinacional não possui características de memória. Circuitos combinacionais são utilizados para solucionar problemas em que necessitamos de uma resposta quando acontecem determinadas situações representadas pelas variáveis de entrada. A forma clássica de trabalhar com circuitos combinacionais é analisar a situação, extrair a tabela-verdade da situação, a partir da tabela-verdade conseguimos extrair a expressão do circuito e então, a partir da expressão, conseguimos elaborar o circuito. Existem dois circuitos lógicos que são especiais, aparecem muitas vezes nos sistemas digitais. São o exclusive OR e o exclusive NOR. O exclusive OR, ou exclusivo, está representado nesse circuito. A expressão de saída dele é x igual a barrado AND B, OR A AND B barrado. A tabela verdade mostra que o x é igual a 1 para os casos onde A igual a 0, B igual a 1 e A igual a 1, B igual a 0. Então esse circuito produz uma saída em alto sempre que as duas entradas estiverem em níveis opostos, que é justamente os dois casos intermediários. A igual a 0, B igual a 1, A igual a 1, B igual a 0. São casos onde eles estão exclusivos. Daí o nome da função, ou exclusivo. O que isso quer dizer? Que as entradas não estão iguais. Um está em uma entrada ou em outra entrada. O circuito ou exclusivo, exclusive OR, ele pode ser abreviado como XOR. É uma combinação tão comum que existe uma porta lógica para o XOR, bem parecida com a porta OR, porém com essa indicação na entrada indicando que é uma XOR. Uma porta XOR sempre vai ter apenas duas entradas, diferentes das portas AND e OR, que podem ter duas ou mais entradas. E a expressão pode ser escrita de modo abreviado, utilizando esse símbolo, um símbolo de mais no símbolo de OR dentro de uma circunferência. Então, sempre que vemos essa expressão A XOR B, temos que lembrar que isso significa o que está escrito na expressão anterior. A barra AND B, OR A AND B barra. Um outro circuito muito famoso é o exclusive NOR, pode ser abreviado como XNOR. Ele é exatamente o oposto de uma porta XOR e está representado nesse circuito. A sua expressão de saída é A AND B, OR A barra AND B barra. A sua tabela verdade mostra que vamos ter x igual a 1 para os casos onde A igual a 1 e B igual a 1 e, no caso onde A igual a 0, B igual a 0. Ou seja, o XNOR gera uma saída em nível alto sempre que as duas entradas coincidem. Por isso, essa função também é conhecida como função coincidência. A e B têm exatamente o mesmo valor para que x valha 1, seja AB 0 ou AB 1. Assim como a porta XOR também possui apenas duas entradas. E o seu símbolo é igual ao de uma porta XOR, porém com um inversor na saída. E a expressão também pode ser abreviada. Aqui podemos abreviar de duas formas diferentes, utilizando o ponto que representa a função AND dentro de um círculo, ou representando a função XOR invertida, com uma barra sobre toda a expressão. Universalidade das portas NAND e NOR. Todas as expressões booleanas consistem em várias combinações das operações básicas, OR, AND e NOT. Portanto, qualquer expressão pode ser implementada utilizando combinações dessas três portas. Entretanto, é possível implementar qualquer expressão utilizando apenas as portas NAND e NOR. Um inversor pode ser construído a partir de uma porta NAND com as duas entradas curto-circuitadas. Uma porta AND pode ser construída a partir de duas portas NAND em série. E uma porta OR pode ser construída a partir de uma combinação de três portas NAND. Da mesma forma, podemos construir um inversor a partir de uma porta NOR com as suas duas entradas curto-circuitadas, uma porta OR a partir de duas portas NOR em série, e uma porta AND a partir de uma combinação de três portas NOR. Atraso de propagação. O atraso de propagação pode ser definido como o tempo que leva para um sistema produzir uma saída após receber uma entrada. Uma porta AND, como da figura abaixo, mostra que o atraso de propagação existe em sistemas digitais e pode ser mensurado. Quando o sinal IN assume nível lógico alto, passando de 0 para 1, ele faz com que o sinal OUT também assuma valor 1. Da mesma maneira, quando o sinal IN assume valor baixo, ele faz com que o sinal OUT também assuma valor baixo. Porém, essas transições não são exatamente verticais, levam tempo para que o sinal saia de 0 e vá para 1. E essa alteração precisa ser processada pela porta lógica para que ela possa atuar na sua saída e levar a sua saída, que estava em 0, para 1. Portanto, quando vamos medir esse sinal, utilizamos sempre um ponto intermediário do sinal, bem aqui no meio, 50% do sinal, tanto na entrada quanto na saída. Dessa forma, evitamos pegar o sinal na transição entre 0 e 1. O tempo que o sinal demora para sair de 0 e ir para 1 não é exatamente o mesmo tempo que ele demora para sair de 1 e ir para 0.
Esses tempos de atraso recebem o nome de TPLH, a saída de low para high, saída de 0 para 1, e TPHL, a saída de high para low, a saída de 1 para 0. Os termos high e low significam respectivamente alto e baixo. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se gostou, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.